Foi a partir desse incômodo generalizado de muitas pessoas e muitas áreas em acreditar que era possível e a gente precisava e podia fazer mais. Quando a gente pensa em cuidado, a gente precisa de ações concretas. O iFood é uma das únicas empresas no Brasil que possui um programa completo que consegue endereçar tantos pontos de prevenção. O principal ponto de partida foi quando a gente começou a receber denúncias sobre casos de racismo. E, num primeiro momento, a gente publicava notas de repúdio. E a gente começou a sentir muito incômodo. Foi a partir desse incômodo generalizado de muitas pessoas e muitas áreas em acreditar que era possível e a gente precisava e podia fazer mais. A gente começou a desenhar as ações que hoje estão de pé, que são a Central de Apoio e a nossa política, e que são ações muito importantes para não só oferecer suporte depois que um caso já aconteceu, mas também para trazer um viés educativo, né? Um viés de prevenção e uma mensagem muito clara de que esses casos não vão ficar impunes, porque infelizmente ainda existe uma sensação de impunidade muito grande por quem comete esse tipo de violência. Quando a gente fala de iniciativas de suporte, de acolhimento, é importante pensar o como isso reflete em todos os processos que estão envolvidos, né? Então, quando a gente cria uma iniciativa como a Central de Apoio, como a Central Social, não basta só oferecer essa assistência, a gente precisa repensar todos os processos, desde o atendimento, do reporte daquela situação, em relação ao seguro, tudo está conectado e como que a gente traz melhorias efetivas em cada uma dessas etapas. E isso envolve discutir com vários times e trazer para perto qual é o problema, qual que é a solução que a gente quer trazer e como todas as áreas podem colaborar em conjunto para que, no final do dia, naquela situação, a pessoa efetivamente sinta que ela está sendo acolhida e olhada como uma pessoa que precisa daquele serviço e que vai ser olhada com todo cuidado e com toda a atenção naquele momento tão crítico. É preciso um diagnóstico muito preciso sobre como funciona a nossa operação e quais são os conflitos que podem acontecer, seja durante a retirada de um pedido ou a entrega de um pedido, e o que ocasiona isso. Então, existem, às vezes, medidas que a gente pode tomar dentro da operação que ajuda a resolver esses problemas. Um menor tempo de espera, por exemplo, no restaurante, uma comunicação mais clara para o cliente. Foi feita uma campanha de conscientização para os clientes, principalmente do Rio de Janeiro, que existe uma questão cultural muito forte de que o pedido fosse entregue na porta do cliente. E essa era uma medida que colocava em risco os entregadores, seja porque eles estavam vulneráveis a ter a sua moto roubada enquanto estavam subindo para entregar o pedido, seja porque eles estão mais expostos, né, estando ali de frente com o cliente, na casa deles, enfim. Então a gente fez uma campanha que foi o Bora Descer, conscientizando os clientes a irem buscar o seu pedido na portaria. É mais seguro para o cliente, é mais seguro para o entregador, é mais rápido para ambos. Então existem, às vezes, algumas medidas de mudança comportamental que são muito importantes, que podem otimizar a nossa operação e que podem reduzir esses problemas. E a campanha foi muito bem sucedida. A gente teve uma redução de 30% dos conflitos no Rio de Janeiro depois do Bora Descer. Quando a gente pensa em cuidado, a gente precisa de ações concretas. Então, dentro da minha trajetória aqui no iFood, apesar da gente perceber que precisava fazer mais, a gente precisava de iniciativas concretas que efetivamente pudessem oferecer apoio e assistência para os entregadores. Então, não basta falar de cuidado, é preciso agir e oferecer serviços que efetivamente oferecem esse cuidado. A gente desenvolveu 3 iniciativas que hoje são muito centrais quando a gente fala de apoio e acolhimento para os entregadores, mas também para o nosso ecossistema. Uma delas é a Central de Apoio Jurídico e Psicológico, onde a gente oferece assistência jurídica e psicológica gratuita em caso de violência.
São casos de agressão física, ameaça, violência sexual, discriminação de qualquer tipo. Outra iniciativa muito importante é a política de combate à discriminação e violência, onde a gente documenta e formaliza todas as condutas que a gente não aceita dentro do nosso ecossistema. E por fim, a gente também desenvolveu a Central Social, que é um projeto voltado para assistência social e psicológica em casos de sinistros graves, mas também de educação. Então a gente tem o iFood Decola, com diversos cursos disponíveis para entregadores e donos de estabelecimento, onde a gente fala sobre letramento racial, sobre a nossa própria política, sobre comunicação não violenta, enfim, tem uma série de conteúdos muito bacanas disponíveis, então a gente também atua nesse pilar de educação e a gente, por fim, atua nesse pilar de acesso à justiça e acolhimento. Então a gente tenta cobrir todas as pontas, né? Tanto trabalhar na prevenção, seja através de educação e conscientização, trabalhar também numa sanção, na garantia de que não haverá impunidade dentro da plataforma nesses casos, e trabalhar, por fim, no acolhimento e na assistência para quando esses casos, infelizmente, já aconteceram. Então é um programa muito pioneiro, porque a gente tenta atacar todas os desdobramentos possíveis e tenta endereçar um problema tão complexo, dialogando sempre com o poder público e com a sociedade. Acho que uma das coisas que me orgulha é ter conseguido mobilizar uma empresa tão grande como o iFood, com diversas áreas, pessoas pensando em temas diferentes, desafios diferentes para o negócio, mas conseguir engajar todas elas num propósito comum. Conseguir juntar diversos times que trabalham hoje com a central de apoio, com a central social, com a política e sintonizar as pessoas dentro desse compromisso de que ética, responsabilidade, respeito e segurança para as pessoas que trabalham na nossa plataforma precisa vir em primeiro lugar. Isso me orgulha muito. Se você quer saber qual foi a próxima decisão que impactou o iFood, clica para seguir o canal, ativa as notificações e acompanha o próximo episódio.